Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje eu quero dar continuidade ao assunto a respeito da série Adolescência do Netflix. Nós temos vários assuntos ali dentro da série que a gente pode discutir em separado em cada vídeo um assunto que eu acho interessante trazer. A gente já falou várias situações a respeito do que envolve a série, mas um ponto eu acho muito importante que as pessoas, elas estão confundindo, eu vejo algumas pessoas falando, elas estão confundindo a série como um caso policial, um crime. Eu acho que não é essa a questão da série. E sim trazer o que está por trás disso, as relações, os motivos, o que levou e o que leva um adolescente nessa idade a cometer um crime tão brutal. Então, eu gostaria de poder conversar com vocês a respeito disso, né? O que leva um menino a cometer esse tipo de crime? O que tem por trás dessa atitude? Foi colocado muito ali a visão masculina da situação. E muitos também questionaram por que não falaram da vítima, da família da vítima, porque na verdade não é essa a situação. Infelizmente nós sabemos que meninas, mulheres, jovens de todas as idades são assassinadas, são brutalmente violentadas, sofrem agressões de vários tipos. Mas por quê? A gente tem que discutir o porquê disso, a gente tem que ver o que tem por trás daquela série que fala exatamente disso, de uma agressão de um menino para com uma menina. Ambos da mesma escola, ambos da mesma turma. Por quê? Por que acontece isso? Então, eu gostaria de conversar sobre isso com vocês aqui no canal Falando Sobre Você, mas antes me apresentar, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E eu venho esquecendo, gente, nos vídeos de pedir aquela coisinha rápida que é dar o like no vídeo, assinar o canal, é tudo aí embaixo, né? O dedinho de ok, de ter gostado, inscrever ou subscrever, clica ali, já está fazendo parte do canal. É muito importante para que ele continue crescendo. E comentem, peçam assuntos, eu tenho feito vários vídeos em função de pedidos de pessoas aqui do canal. E compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas poderem também conversar um pouco a respeito desses assuntos que essa série trouxe à tona e é importante todos nós conversarmos. Vamos lá então? Então, gente, o que conversar, né? Quais são os motivos, o que leva um menino, né? Qual é a visão? A gente tem que pensar hoje em dia, qual é a visão que os meninos e os jovens estão tendo da sua masculinidade. Porque ali mostra muito essa coisa do homem ser superior à mulher. A mulher estar subjugada, independentemente da idade. O menino vai dar em cima dela, ele já gostava dela, pelo que mostra na série, ele já tinha tentado, ela já tinha não dado abertura e ele aproveitou uma situação que na cabeça dele seria de fragilidade, vulnerabilidade dela pela exposição dos seus nudes para outras pessoas e que então ela estaria abalada e ali ela aceitaria sair com ele. Então é uma questão de usar a fraqueza, a fragilidade do outro para poder se empoderar. No fim, acabou que a menina não aceitou mesmo assim, não estava se sentindo abalada por nada e ainda por cima fez bullying com ele, bullying virtual, trazendo aquelas questões dele ser incel,
ele seria virgem para o resto da vida, nada, ele não conseguiria mudar aquilo, e ele já se sentia feio, já se sentia sem graça, então simplesmente se somou a tudo isso e ele acabou cometendo o crime que cometeu. Bom, mas e a masculinidade? Né? Onde anda essa questão da masculinidade? Por trás disso também foi visto na série a questão de o menino estar ali envolvido com grupos de incel, red pills, apareceu na série, ou seja, também já tivemos um vídeo sobre isso, explicando sobre incel e red pills. Aqui em cima vai aparecer para vocês, deem uma olhadinha depois no vídeo. Esses grupos fazem o quê? Passam a imagem de uma masculinidade necessitando ser superior, uma masculinidade mais bruta, uma masculinidade dominante, que utiliza da agressividade, da violência para conseguir se apoderar de uma mulher. Então, essa imagem de masculinidade a esses meninos e jovens é que é muito importante buscar reverter. Porque ser masculino não é ser assim. Não há importância nenhuma de um menino com 13, 14 anos ainda ser virgem. Qual o problema? Não há nenhum tipo de problema também se um menino não tem um corpo atlético, não tem um corpo esbelto. Da mesma forma que o menino pode chorar, pode se sentir triste. Então tudo isso se perdeu. Essas possibilidades aos meninos, aos jovens, foi perdido. Está sendo imposto uma masculinidade, ou seja, tem que ter um corpo forte, tem que ser poderoso, tem que dominar, tem que agredir, tem que pegar na marra, na força, tem que se impor. A mulher não tem valor, a mulher não tem que ter palavra. A mulher, ela é egoísta, ela é interesseira. São visões que estão sendo passadas a respeito do feminino e a respeito da masculinidade. Que somente assim um menino, um jovem, vai conseguir realmente se sentir e ser um homem de verdade. Aí eu ouvia também algumas pessoas falando do papel do pai do menino, né? Que o pai estourou algumas vezes nas cenas e tal. Aí eu fiquei pensando, né? O que é o estourar, né? Uma pessoa também ser de ferro é difícil, né, gente? Então mostra ali uma cena do pai 1 ano depois do ocorrido, tendo seu carro pichado, e ele tem uma reação de agressividade, mas não foi contra ninguém. Para mim, ao meu ver, foi uma situação muito natural e justificável. Ele, ainda por cima, se desculpa com a esposa, se desculpa com a filha, tenta fazer com que as coisas voltem ao que estava acontecendo antes de perder o controle, mas ele não agrediu ninguém. Ele colocou para fora todo um desespero. Então, 1 ano depois, esse homem segura durante 1 ano inteiro toda a barra do que está acontecendo em família. E daí tem um estouro porque o carro foi pichado, porque as pessoas estão fazendo cobranças, estão fazendo bullying com a família. E isso não é exercer sua masculinidade. Isso é um ser humano que botou para fora o seu desespero, aquilo que está aguardando durante tanto tempo. Mas a mulher sempre ali fazendo aquele papel
que se coloca na mulher de tá sempre ali, ou chora, ou não diz nada, mas vamos pensar, vamos ser bem coerentes. Se um casal, os dois, colocarem para fora os seus dilemas, os seus sentimentos que estão sufocados, na mesma hora, o que vai acontecer com esse casal? Eles vão se enfrentar, se confrontar, que é exatamente o que mais acontece. Ali mostrou uma mulher que teve o bom senso de ficar calma, tranquila, que ficou ali serena, não comprou a briga, não deu vazão a uma discussão, a uma briga, seja na situação dele em casa, quando derrubou a água no chão, quando viu o carro pichado, como quando estavam na loja e tentou tirar a pichação. Ela manteve o controle. Poderia ser ao contrário a situação? Claro que poderia. Só que ali o filme, ele está trazendo o papel do homem. A importância de olharmos também para o homem. O homem geralmente não é olhado. Ele é visto para ser apontado. Apontado de agressivo, apontado de grosseiro, apontado de... Mas não é visto para, ei, senta aqui, o que está acontecendo contigo? Como é que tu está te sentindo como pai? Quer conversar, quer chorar, quer gritar, quer dizer alguma coisa? Então, é importante também olhar para esse masculino. Aí a gente vai trazer uma outra cena do filme onde está o casal conversando no quarto e ele diz para a esposa que a educação que ele teve do pai, com agressividade, com violência, ele jurou que não repetiria com os filhos dele. E daí questiona, o que eu esqueci de fazer? Então, não existe um manual para se educar um filho. Tu vai usando a tua experiência. Ele optou por não repetir aquilo que ele vivenciou. Então, aquela masculinidade agressiva que ele teve do pai dele, ele não transferiu para a educação com o filho. Mas alguma coisa, entre aspas, ficou no esquecimento. Que foi o quê? Estar ali mais perto, mais próximo, vendo o que estava acontecendo com o filho. Talvez conversar mais, talvez entrar no quarto, ver o que ele fazia, de repente sentar, conversar sobre o que ele assistia no celular, no tablet, no computador. Talvez ir na escola, conversar, ver o que acontecia na escola. Talvez ali estivesse o que faltou. Mas em nenhum momento eu consegui ver um pai agressivo, um pai onde a masculinidade é brutal. E também não consegui ver uma mãe submissa, eu vi uma mãe padrão. Uma mãe que está ali buscando manter o equilíbrio, a harmonia da família, que chorou quando foi necessário, que expressou alguma coisa, mas não era para aparecer a mãe. Não era para mostrar uma mãe dominante, uma mãe dominadora, uma mãe que tivesse pulso firme, que fosse na frente. Não, e nem uma irmã que abria os caminhos e que fazia. Não, era para mostrar o masculino. Porque se fala muito do feminino. E infelizmente a gente sabe da brutalidade que se acontece, que se faz com o feminino. Agora nós temos que ver o contrário. O que acontece com esse masculino que tenta destruir constantemente o feminino? O que é educado? O que é passado para esses meninos? Esses meninos são educados por nós, mulheres. Muitas vezes por outros homens, quando a família está ali, com pai, mãe,
ou sua pai, ou sua mãe, não importa. Mas qual é a mensagem que se passa de masculinidade? O masculino tem que ser poder, ele não pode ter sensibilidade, ele não pode ser frágil. Aí a gente vê os preconceitos que existem na educação ao passar a mensagem de masculinidade. Porque se um menino mostrar-se frágil, mais sensível, já é taxado de outras coisas. Daí vem os bullying. A educação de que menino não pode chorar. Engole o choro, não pode chorar, tu é homem, homem não chora. Da onde isso? E isso ainda se escuta. Homem não chora. Claro que chora, e chora bastante. E se a gente for parar e observar o pai do menino na série, ele chorou muito. Ele chorou o tempo inteiro da série. Ele virava e mexia e chorava. Então era mostrada a sensibilidade dele como ser humano. E também, muito claro, a frustração dele enquanto pai, de não ter visto o que estava acontecendo com o filho, de não ter conseguido evitar o que o filho fez, de não ter conseguido que as coisas fossem diferentes. Só que não depende só de pai e de mãe, depende de um todo. E depende das escolhas que se faz também. Mas é muito importante que estejamos atentos nessas mensagens que são passadas de masculinidade. Dentro de casa, o que se conversa, como se conversa, o que se transmite para os meninos dentro de casa. Qual é a relação mãe-pai quando tem em casa mãe e pai? Como é a relação entre irmãos? As diferenças que se coloca. Ah, ele pode porque é homem, tu não pode porque é mulher. Por que as diferenças? Isso já dá um poder ao menino, isso já dá uma sensação de autoridade. Então a gente tem que cuidar, são nos detalhes. Muito se falou das questões do que se assiste, né, no celular, no mundo virtual. Mas também a gente tem que observar como é essa relação dentro de casa. Como é essa relação passada lá na escola. Como que os adultos lidam com os alunos meninos e as alunas meninas? Como é que acontece essa relação? Como é que acontece a relação professor-professora com esses alunos? Como se dá isso? O que é dito, o que é expressado? Isso também faz com que haja essa separação, o masculino e o feminino, o poder e a submissão. Então as coisas começam desde cedo, lá na nossa infância, lá quando pequenininhos, ainda na barriga da mamãe. As coisas que são ditas, a forma como se constrói essa relação. Se for menino vai ser assim, se for menina vai ser assado. Se for menina eu só quero tudo desta cor, se for menino só vou dar tais brinquedos. Então ali começa uma diferença e um poder maior a esses meninos, porque desde cedo seus brinquedos são mais agressivos, são mais violentos. Aí estamos falando da masculinidade. Os desenhos direcionados a meninas e direcionados a meninos. Os desenhos dos meninos são carregados de violência e agressividade. E se uma menina vai assistir, já procura se tirar, porque é muita violência, muita agressão. Mas e por que o menino pode assistir desde cedo? Por que alimentar no menino isso?
E por aí a gente vai caminhando nesta questão da educação dos filhos para uma masculinidade tóxica ou uma relação com o seu masculino de forma saudável. Não é bonitinho menino bater em ninguém. Não é engraçado humilhar o outro coleguinha. Muito menos as meninas. Então, desde cedo temos que estar atentos, temos que chamar a atenção. E isso é uma coisa que a série traz muito bem. A questão da visão da masculinidade. Quando ele está diante da psicóloga e ela questiona para ele, sobre masculinidade para ele se irrita, ele se incomoda e ele não responde. Como assim falar sobre isso com uma mulher? É absurdo. Então, há detalhes. A gente observa que aos 13 anos esse menino já tem uma toxicidade muito grande. Ele já absorveu uma toxicidade muito grande. Então é importante desde cedo, gente, saber ao certo o que passar de informação aos nossos filhos, netos, parentes, alunos, seja lá a relação que se tiver. É importante uma relação saudável, uma comunicação saudável a respeito do masculino e do feminino. E olhar a série, assistam a série com os filhos de vocês. Questionem, perguntem o que eles acham, se já tinham visto aquilo, se sabem daquilo ali. Conversem com eles, observem os detalhes e perguntem o que é ser homem e o que é ser mulher. E a partir daí, construam uma nova visão, uma visão mais humana e igualitária. Ninguém precisa ser mais que ninguém, ninguém precisa subjugar ninguém. Dá para tranquilamente andar lado a lado, ao invés de um ser taxado de agressivo e o outro ser taxado de submisso. Bom, gente, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada até aqui.